Então me mostra na Bíblia onde é que está escrito que para ser pastor tem que passar pela escola. Não, tu falou da escola teológica. Atos 19 tinha escola Eu estou dizendo que não. Eu estou dizendo que não tem na Bíblia que tem que passar pela escola teológica para exercer. Na Bíblia não tinha escola teológica. Atos 19 tinha escola de Tirano. E ali era um lugar assim de ensino bíblico. Eu disse que não tem na Bíblia a requisição para ter um ministério pastoral passar pela escola teológica. Sim, se tiver, a senhora me mostra. Não, mas Paulo fala que ele tem que ser preparado. Ele vai se preparar. Ser preparado não é estar formado com diploma na mão. Eu acho que todo pastor tem que estar preparado. Sim, mas como é que eu me preparo? Como é que qualquer todo pastor tem que conhecer, tem que estudar, tem que buscar. Como é que seu filho se prepara, né? Indo para a escola estudar? E por que o pastor não deve ir para a escola? Você defender isso, pastor, isso aí só faz com que pastores que já não têm desejo de estudar, eles peguem esse argumento seu e se segurem nele e digam, tá vendo aí, não é preciso mesmo estudar, a gente estuda de qualquer forma. Outra coisa, você diz que a gente pode estar com Jesus hoje, sim, mas não é da mesma maneira que os discípulos. Você hoje não vai caminhar na terra com Jesus, ver Jesus operando milagres como antes. Eles tiveram uma escola ali pessoal, particular, uma experiência particular. Essa nossa experiência de entrar no quarto e falar com Deus é válida, mas não... A relação com Jesus hoje, eles tiveram a presença de Jesus carnalmente, caminhando com mas ele. A presença de Jesus em espírito não faz a diferença. Meu amigo tem diferença de eu caminhar com uma pessoa, ver ele operando milagres e andar Cristo com em ele. vós, a esperança da glória, ele está em mim. Mas eu estou falando sobre adquirir conhecimento. Jesus preparou esses discípulos antes de enviar. Você está dizendo que não. Eles aprenderam sim com Jesus. Mas o Sermão do Monte era um ensino prático para que todo mundo viesse a viver. Aquele sermão, ele vale para a vida de todo crente até hoje. Obviamente Jesus ensinou, obviamente. Mas seria isso um equivalente a uma formação teológica? Mais do que isso, porque Jesus era um grande professor. Ali tinha aula de história, ali tinha aula de como viver, de ética, ali tinha aula de como proceder, tinha aula sobre cosmovisão cristã, que a gente se volta muito para a inclinação, a motivação do coração. Mais de 90% sobre moralidade cristã. O Sermão da Montanha fala do quê? E o estudo fala do que o Sermão da Montanha? Que foi o maior estudo de Jesus. Se não sobre comportamento, sobre intencionalidade do coração. Sobre vida com Deus, sobre humildade, sobre várias coisas. E isso você não aprende na sala de aula, você aprende com a vida de oração. Você vive isso, você não aprende isso, você pratica isso. Como é que pode uma pessoa ser pastor se ele não conhece uma matéria de bibliologia? Ele vai como pregar, ensinar o que ele não vive. É por isso que já aconteceu o caso, por exemplo, a gente participar de ensino de casais. Pregar o que não vive tem muito. Não estou falando de pregar o que não vive, eu estou falando de pregar o que não sabe. Eu já fui em escolas, por exemplo, em eventos de casais, ali está o pastor falando sobre aquela questão ali do marido e da mulher ali em Cantares, que o marido meteu a mão na frecha, ele está falando que o marido estava tocando a parte íntima da mulher. Está ensinando o que não sabe. E isso vai ser cobrado naquele grande dia. A gente precisa falar da seriedade. Quantas pessoas ensinam o que não vivem? Mas quantas pessoas também ensinam o que não sabem? Uma coisa é eu ensinar uma coisa que eu não vivo, porque eu não estou ensinando a minha experiência para as pessoas aprenderem de mim. Eu estou ensinando as pessoas a aprender de Cristo. Agora, um fato é que quando eu ensino o que eu não sei, eu estou criando hereges, eu estou fazendo com que mais pessoas ensinem esse meu ensino. Mas a senhora convém que a maioria dos hereges são formados. Não. São formados. Não. Pelo amor de Deus, irmã, é só você olhar para a história das maiores igrejas, os megas templos, hoje são formados. São estudiosos. Igrejas sérias, na verdade, são eu vejo que igrejas sérias, elas fazem com que os pastores estudem. Por exemplo, eu não sou calvinista, mas a igreja presbiteriana... Sobre a gente discutir as pessoas estudarem, eu concordo. A gente tem que realmente incentivar todos a estudarem, buscarem conhecimento. Deixa eu encerrar meu argumento. A presbiteriana, para que alguém seja pastor lá, tem que estudar 5 anos de estudo de seminário teológico interno. E você olha que essas igrejas reformadas, essas igrejas tradicionais, essas igrejas históricas, são as que menos acontecem escândalos. Porque, infelizmente, em algumas Assembleias de Deus, o pessoal fica falando que eu falo rápido, que eu falo muito a favor da Assembleia, mas a Assembleia de Deus... Tem muita gente que só porque fala bem, já colocam para ser pastor e tá errado. Não tem preparo, veio lá do mundão, não se preparou. Uma coisa é você passar por uma desintoxicação. Isso aí você vai passar onde? E cá para nós, onde estão os maiores escândalos, estão no meio dos pregadores pentecostais da Assembleia de Deus. E neopentecostais também, não tira. Porque tem muitos pastores aí que abrem suas próprias igrejas, que eles fazem, criam sua própria teologia. Ao receber de Deus uma nova revelação. Lá em Balneário tem um monte. Um exemplo é o púlpito dos Gideões. A maioria, muitos pregadores, eu nunca vi tanto escândalo vindo de lá. Tu viu algum esse ano pregando heresia? Me diz aí uma heresia que foi pregada lá esse ano. Não vejo. Mudou-se o
pastor, certo? Pois então você não Então, pode julgar o que mas- você não mas vê. a irmã Mudou-se o concorda pastor, mudou-se o pastor dos Gideões. Gente formada e em teologia, formada em teologia. Mudou-se o pastor dos Gideões e agora os pregadores que estão indo lá são pregadores de história, são pregadores que não estão envolvidos em escândalos. Pelo menos 90% deles. Agora chega um. Mas ó, a irmã concorda comigo que o cara as pessoas formadas em teologia vai beber uísque e depois vai se prostituir com cantoras formadas em teologia. Por que a teologia desse cara, a formação teológica dele não garantiu a moralidade dele? Primeiro, onde foi que ele se formou? Porque quando você se forma numa escola séria, primeiramente você é transformado. É por isso que eu falo. Se não for no coração de Deus, se não for na vida de oração, é isso que eu tô falando. Mas peraí, você está ligado que a formação acadêmica, vamos pegar uma escola séria, significa que o caráter está garantido? Porque a escola é séria, o caráter é garantido? Você está dizendo isso? Na escola, o caráter é revelado. Na escola, Não foi essa a pergunta. A pergunta é assim: eu me formei numa escola séria, significa que o meu caráter é inabalável? Não, inabalável ninguém é. Então, é garantido. Mas eu tenho menos inclinação a cometer erros que eu cometeria muito facilmente se eu não tivesse. Dependendo da formação da pessoa, ela tem menos possibilidade de cair. Porque, olha, por exemplo, vamos lá. Eu sei que um monte de gente vai me criticar mais ainda, mas eu vou pegar um exemplo aqui. Eu vi no Instagram um post patrocinado de uma mulher que diz pastora. Aí o que ela colocou embaixo? Quando alguém diz que pastora não existe. Aí eu peguei e fui acompanhar. Sabe como foi que ela reagiu? Ela foi assim, porque não tinha argumento, porque não estudou, é uma autoproclamada, ela mesmo se ungiu, entendeu? Então assim, quando eu estudo primeiro, e gera assim em mim temor, humildade, seriedade com relação às escrituras, que eu não vejo, por exemplo, muita gente que não estudou tendo profundidade nisso.